Graças e paz, queridos irmãos. Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez a esse canal, onde nós temos estudado semana a semana o Catecismo Maior de Westminster. Temos sido certamente edificados ao compreendermos que essa sistematização doutrinária ela encontra fundamento bíblico. Por isso que nós temos estudado o nosso catecismo em nossos estudos bíblicos. Temos sido edificados na medida que também somos ensinados a respeito daquilo que está contido na Escritura Sagrada e foi muito bem dividido por esses irmãos do passado. Então, nós chegamos hoje à pergunta de número 33 do Catecismo Maior de Westminster, pergunta que estudaremos nessa noite, e os irmãos perceberão que essa pergunta demanda pouco tempo de estudo, né? Porque ela é muito mais uma introdução para as próximas duas perguntas, e por isso nosso estudo será mais breve nessa noite. A pergunta de número 33 indaga o seguinte: o pacto da graça foi sempre administrado da mesma maneira? Não. O pacto da graça não foi sempre administrado da mesma maneira, mas as suas administrações no Antigo Testamento eram diferentes das debaixo do Novo Testamento. Nós vamos ler também, de maneira introdutória, o capítulo 8 de Hebreus, a partir do verso de número 7. Hebreus, capítulo 8, verso 7. Vamos aproveitar e ler também esse texto bíblico. Vou tentar colocar aí na tela. O texto diz assim: está aparecendo, está aparecendo. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então ela tem um defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, pelo texto bíblico, pelo trabalho também dos nossos irmãos do passado. Pedimos que o Senhor nos conduza no estudo desse assunto a partir da Sagrada Escritura. Clamamos ao Senhor pela iluminação do Espírito para que compreendamos cada uma das implicações deste assunto para a nossa vida. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós temos aí estudado desde 2 semanas atrás sobre o Pacto da Graça, né? Já mencionamos ele em outros estudos, inclusive relembramos os termos principais do que significa um pacto. Mas na semana retrasada nós iniciamos um estudo mais detalhado sobre o Pacto da Graça, né, que é esse segundo pacto que Deus selou. E aí nós vimos, nessa semana retrasada, esse pacto foi selado com o Filho e nele, no Filho, né, em Jesus, também com os eleitos. E aí na semana passada vimos como é que a graça de Deus se manifesta neste segundo pacto, através da provisão de um mediador, por meio de quem nós recebemos a vida e a salvação. Também com a exigência, a graça de Deus também se manifesta com a exigência da fé e com a concessão do Espírito, que opera a fé e a continuidade da obra da salvação, bem como nos habilita a obedecer a Deus. Diante disso, muitos talvez se perguntem, né, quando é que esse pacto passou a entrar em vigor? Ou então, como é que ele foi administrado? Como é que ele se deu nas diferentes épocas da história da redenção? Porque nós temos diferentes épocas na história da redenção. Uma época antes do Messias, uma época depois do Messias. Por isso que vale, inicialmente aqui, a gente dar um passo atrás e explicar o que significa a administração.
ou então uma palavra que talvez esteja aí no vocabulário comum dos evangélicos, que é a dispensação. Essa palavra dispensação, ela traz essa ideia de administração. Por isso que dispensar, dispensação também é um termo muito usado para descrever a ideia de mordomia. E é o sentido que a gente tem aqui, e quando a gente trata desse assunto do pacto, né? Quando a gente fala da dispensação do pacto, nós estamos falando sobre a maneira como Deus distribuiu os seus dons, as suas bênçãos de salvação durante essa história, desde os dias de Adão até os nossos dias, né? E o desenvolvimento desse tema parte de uma ideia bíblica de que toda a história de salvação na qual o homem está incluído, ela começa no pacto que Deus fez com Adão, e aí a partir dessa história é contada como uma administração deste pacto, das bênçãos deste pacto durante todas as épocas de existência do homem. Então, o que a gente precisa observar é que, a despeito de falarmos de diferentes dispensações deste pacto, ou de diferentes momentos da história da redenção, nós estamos falando do mesmo pacto. Estamos falando do pacto da graça. A distinção se dá apenas na forma pela qual este pacto foi conduzido. Lembre-se que o pacto de obras, que nós estudamos já, esse já faz algum bom tempo, esse pacto de obras, como meio para a salvação, ele teve o seu fim. Quando? Quando os nossos primeiros pais comeram do fruto proibido. Nós já mencionamos que esse pacto continua em vigor, o pacto de obras. Para relembrar rapidamente, o pacto de obras é aquele que exigiu obediência perfeita à lei de Deus como meio para se alcançar a salvação. Então, se Adão e Eva tivessem obedecido perfeitamente a Deus, não comendo do fruto proibido, eles receberiam a vida. Entende? Mas eles desobedeceram e por isso foram condenados com a morte. E esse pacto continua em vigor, de modo que todos os pecadores perdidos se encontram debaixo da condenação da quebra desta aliança inicial. Mas o que nós também estudamos é que, a despeito de vigente, esse pacto não pode ser cumprido. Então, esse pacto ele continua vigente. Então, as exigências dele continuam vigentes. Para que você seja salvo, você precisa obedecer. Mas é impossível que você obedeça à lei de Deus perfeitamente. Por isso, todos os homens são incapazes de alcançarem a vida por meio do pacto de obras. Por isso, então, a necessidade de um novo pacto, o pacto da graça, como um novo meio para que a salvação seja alcançada. Nós já estudamos a, pontos introdutórios desse pacto. Você pode voltar lá nas perguntas 29, 30. Aliás, na pergunta de número 30, 31 e 32, né? É, é, nós reconhecemos que esse pacto ele entrou em vigor logo após a queda. Quando a gente estudou a pergunta 30, né, que questionava: Deus deixa todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Nós vimos que não, Deus não deixa. E ali nós vimos que, imediatamente após a queda, Deus anuncia o seu plano de redenção. O descendente da mulher que viria e pisaria na cabeça da serpente, enquanto esta lhe feriria o calcanhar. Portanto, não. O pacto da graça, como muitos pensam, não se inicia com a morte e ressurreição do Redentor. Ele se inicia com o anúncio da sua vinda como Salvador, lá no Jardim do Éden, neste proto-evangelho, como aqui acabei de mencionar em Gênesis 3, 8. E qualquer pensamento diferente disso nos traria um grande problema. Porque, e pense bem, se o pacto da graça só entrasse em vigência ah, após a consumação da obra de Cristo na Terra, como é que seriam salvos os que vieram antes de Cristo? Como é que Adão teria sido salvo se o pacto da graça só entrasse em vigência depois da morte e ressurreição de Cristo? Ah, não, eu não acho que Adão foi salvo. Esse é um pensamento inadequado. Quem sabe em outro momento a gente tem a oportunidade de falar disso. Mas então Adão não, Abraão ou Davi, é, 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 Moisés, Arão, personagens da história bíblica, Josué, José, personagens da história bíblica que claramente nós reconhecemos que foram salvos. Como é que eles então seriam salvos se o pacto da graça só entrasse em vigência depois da obra de Cristo? Nós sabemos, eles foram salvos. Como é que a gente prova isso? Não é à toa que o autor aos Hebreus, a gente vai recorrer muito a ele hoje, não é à toa que ele nos dá muitos exemplos.
Para mencionar aqui alguns poucos exemplos. Capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Outro, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve bom testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Mais um, pela fé Noé, opa, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. O texto está dizendo que esses caras foram salvos. Esses personagens da história bíblica, eles foram salvos. E aí ele vai dar mais outros exemplos, pela fé Abraão, depois pela fé também Sara. E ele chega aqui no verso 13, ele diz assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto eles prepararam uma cidade. A gente não está falando de salvação aqui, de que esses personagens do Antigo Testamento foram salvos. E depois o autor aos Hebreus aqui dá mais uma série de exemplos. Fala dos juízes, fala de outros líderes, Jacó, continua falando sobre Abraão, José, Moisés, enfim, nós temos aqui muitos outros exemplos. Raabe é mencionada no verso de número 31. Depois eles menciona de baseada, né? E o que mais direi, certamente me faltará tempo para refletir o que há de respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Enfim, e aí ele termina no verso 39 dizendo: Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E que o autor aos Hebreus está dizendo que existe algo superior que ainda viria. Eles, pela fé, obtiveram bom testemunho de Deus, mas não viram a concretização das promessas. Ou seja, eles não viram tudo. Tem coisas que viriam depois. Tinha coisas que viriam depois do período deles. O quê? Essa nova administração. Então, aqueles que foram salvos antes de Cristo foram salvos pela fé. Pela fé. O texto mostrou pra gente. E como são salvos que viveram, vivem e viverão depois de Cristo? Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é vem de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela fé. Então, a salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento se dá pela fé. É comum afirmar hoje que os judeus foram salvos pelas obras, mas que os crentes são salvos pela graça. Isso não é adequado. Os que defendem essa posição dizem que o pacto de obras, como maneira de se obter a vida eterna, terminou depois do Calvário. Mas não é assim. O pacto de obras, como maneira de se obter a vida eterna, terminou no pecado. E entrou em vigência, então, o pacto da graça. Agora, o ponto é, a salvação, tanto no AP, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo, se deu e se dá pela fé no Messias que viria, o povo de Deus creu nessa promessa e foi salvo, pela fé no Messias que veio, o povo de Deus hoje crê nesta verdade e é salvo. E essa fé sempre é produzida, como nós lemos, por Deus em nós. Então só existiu um único meio de salvação depois de Adão, é pelo pacto da graça. Nós não podemos colocar um testamento, né, o antigo e o novo, em conflito um com o outro, como se existissem dois modos diferentes de salvação. Mas tanto o antigo quanto o novo ensinam o mesmo meio exclusivo de salvação. E aí, talvez você pense, não, alguma coisa não está certa nessa história. Talvez essa confusão se dê pelas distinções absolutas que há entre os dois testamentos. Que distinção é essa? É a administração, é a dispensação do pacto. O mesmo pacto foi administrado de uma forma no Antigo Testamento, de outra forma no Novo Testamento. Então, para a gente não entrar aqui muito nos estudos das próximas semanas, mas também não encerrar sem um mínimo exemplo que nos ajude a entender isso, considere o que nós temos estudado aos domingos no livro de Levítico.
Semanalmente, nós temos visto as duas administrações do pacto. Nos tempos do Antigo Testamento, o sangue dos animais era exigido como reconciliação, como meio de se obter perdão e viver na presença de Deus. Mas, e o autor aos Hebreus é quem nos diz, no capítulo de número 10, ele diz no verso de número 4, é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Ué, como assim? Administrações diferentes do pacto. Por isso que depois, lá no 11, ele completa essa ideia e ele diz pra gente, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, no Antigo Testamento, esse pacto foi administrado, dentre outros elementos, através de sombras, de tipos do Redentor que viria, através destes animais, por exemplo, o derramamento de sangue desses animais. E no Novo Testamento ele é administrado não mais através das sombras, mas da realidade da vinda e consumação da obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe a diferença? Mas a gente vai trabalhar melhor nas próximas 2 semanas, essas distinções, estudar especificamente como que o pacto da graça foi administrado no Antigo Testamento e como ele foi especificamente administrado no Novo Testamento. Concluindo para nós aqui hoje, desde o anúncio da salvação através do descendente da mulher, a salvação sempre se deu e sempre se dará pela fé no Messias. Não há outro meio de ser salvo da condenação eterna, senão assim. Vamos orar? Encerrar o nosso estudo? Agradecemos, Senhor, pelo tempo que tivemos de consideração desse assunto, tempo de reflexão também na tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque, Senhor, veio a esse mundo oferecer aquilo que nós jamais poderíamos alcançar por conta própria, a salvação, a vida eterna. Por isso, louvamos o teu nome e pedimos, Pai, auxílio para que possamos compreender essa verdade de maneira profunda, de modo a encontrarmos gratidão e louvor no nosso coração por essa realidade, mas também encontrarmos a urgência do testemunho para que outros reconheçam que a salvação só é possível através da obra mediatória de Cristo Jesus. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Lembrem-se aí dos nossos compromissos do fim de semana. Temos o nosso aniversário da UCP, agora, no dia 12, às 3 horas da tarde. E depois, escola dominical, no domingo, às 9 e o culto às 18. No mais, que Deus abençoe. Tchau, tchau.